beneficiando milhares de famílias nas comunidades locais por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você ouve Rádio 98,3 FM, ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta na Rede 98, Radiocast. Aposto que a sua tarde já está melhor só do Radiocast ter começado, né, Tonton? Eu aposto que vai ficar melhor ainda depois que você trouxer essa informação pra galera, Fernanda. É isso mesmo. Olha só, na Estrela Bet, suas apostas brilham de verdade. São mais de 30 esportes, além de vários eventos dos populares aos incomuns, para você se divertir muito. Então corra, acesse estrelabet.com e comece a brilhar com a maior e melhor casa de apostas esportivas, segundo a Sigma Awards. Estrela Bet jogou, brilhou. De volta com o Radiocast SA98, a sua rede do bem é para você que está sintonizado no rádio. Nós estamos no 98.3. Hoje é dia de coluna de Outro Mundo e o ufólogo Paulo Werner e o ufólogo Albert vão falar sobre as aparições de seres estranhos que se tornaram lendas ou até foram incorporadas ao nosso folclore. De Outro Mundo. Oi, meninos! Boa tarde a todos. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Matheus. Novo, rapaz. Nova aquisição. Não foi abduzido, não. Não, ainda não. Será? Ô, Martinelli, tudo bem, Fernandinha? Tudo, meu querido. O pessoal que tá assistindo a gente aí, boa tarde. Fernando, eu só queria começar aqui, porque no programa passado eu cometi um gafe aqui, eu troquei o nome aqui de duas pessoas. Pode? Na verdade é porque o Tonton perguntou sobre multiversos, né, sobre universos paralelos, e aí eu citei o Einstein e o Richard Dawkins, só que o Richard Dawkins é um biólogo, autor do livro Deus, um Delírio, vários livros, né? Eu ia falar, na verdade, Stephen Hawking, né, aquele da cadeira de rodas, Stephen Hawking, que morreu em 2018, sim, né? Então, só fazendo essa correção corrigido aqui. Mas, só para entrar no tema, eu e o Albert, a gente percorre muito a área rural, e nessas andanças aí, a gente entrevistando as pessoas, a gente nunca chega para abordar as pessoas e fala, olha, vocês viram naves ou discos voadores? A gente não usa esse tipo de abordagem. A gente sempre pergunta, vocês viram algum fenômeno estranho, alguma luz, alguma coisa que foge, né, à normalidade? E dessa forma a gente sempre conseguiu obter uma resposta positiva, tanto de pessoas que viram luzes, como presenciaram algum fenômeno anômalo, a observação de seres, né? Como foi lá em Tabuleiro. Vou contar rapidamente isso aqui. Não, pode contar, nós temos tempo. Tem tempo, né? Não, mas é porque isso que estava fora do script aqui, aí tem que contar rápido. Mas eu estava em Tabuleiro, eu não lembro se o Albert estava comigo, é uma região que a gente pesquisa. Eu conheci Tabuleiro por intermédio do Albert. Fui numa palestra da Ampeu, que eu conheci o Albert em 91, e aí eu tive a oportunidade de ir em Tabuleiro, que é um lugar fantástico. E lá eu estava no bar, numa mercearia, e escutei duas meninas conversando. Aí uma falou assim, olha, ontem meu pai viu o diabo. Aí eu, assim, na mesma hora eu falei, chamei as meninas novinhas mesmo, falei assim, olha, vocês moram onde? A gente mora aqui atrás da igreja. Aí eu fui lá, perguntei se eu podia ir lá conversar com o pai delas. Lá em Tabuleiro, né? Aí, chegando lá, ele falou comigo que eles estavam voltando da roça, porque na área rural eles voltam mais cedo. Eles não voltam bem antes de escurecer, porque geralmente... Foi isso? Foi em 93, se não me engano. Em 93 ali ainda não tinha luz elétrica Não direito. tinha. Ali, Tabuleiro, só para o pessoal situar, é um vilarejo que tinha as 20 casas e uma igreja em construção ainda, entendendo? E o Paulo, só para situar, para vocês terem ideia de... Fica a 13 quilômetros de Conceição do Mato Dentro. Sim. É onde fica a terceira maior cachoeira do Brasil, a Cachoeira de Tabuleiro. Aí eu conversando com ele, ele falou que ele estava voltando da roça, e na hora que ele foi atravessar uma pinguela, ele viu do outro lado um ser negro, com os olhos vermelhos, de baixa estatura. Ele assustou tanto que ele caiu dessa pinguela. Só que era uma pinguela baixa, né? Aquelas pinguelas só de córrego mesmo. E na hora que ele caiu, ele olhou para cima e esse ser já tinha ido embora, porque ele gritou na hora que ele viu. Então, assim, essas observações na área rural, desses tipos de seres, é muito comum.
É muito comum, né? Então, eu selecionei para falar no programa hoje do homem-mariposa, que é um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 66, na Virgínia. Uma área lá que a cidade fica praticamente no meio da floresta. E começaram a surgir relatos de observações de um ser que parecia um homem alado, com asas, né, e os olhos bem vermelhos. Então, o primeiro relato desse ser, um homem mariposa, foi em 66. E depois teve vários outros relatos. Tanto é que o Homem Mariposa depois virou filme com o Richard Gere, que ele fez um filme, eu acho que é A Premonição, o nome do filme. Arquivo X fez um episódio da 5ª temporada falando sobre o Homem Mariposa, porque essas observações, elas se estenderam por quase todos os Estados Unidos e por décadas. E até hoje ainda são relatados algumas dessas observações do que ficou conhecido como o Homem Mariposa. E aqui em Minas Gerais, aqui é engraçado, né, Fernando? Eu fazendo uma pesquisa sobre isso, eu descobri que o Faleiro, que mora aqui em Passatempo, né, que é uma das pessoas que mais entende do folclore ligado ao fenômeno OVNI, inclusive ele vai estar presente no nosso congresso, ele pesquisou um caso em 66, no mesmo ano que aconteceu lá em Virgínia, de um senhor que estava indo para Desterro de Minas, que é próximo de Passatempo, e de madrugada, na hora que ele foi abrir a porteira, ele viu um ser que lembrava um morcego com asas e olhos vermelhos. Olha para você ver que coincidência. Né? Praticamente o mesmo relato. Quer fazer alguma observação, Aldo? O Faleiro, ele... 66 foi antes da operação do Cioane, né? Da Força Aérea. E aqui a gente já estava tendo vários relatos. E vários relatos também são estendidos aqui pela Serra do Cipó, pela margem direita e esquerda do Rio das Velhas. E eu me recordo também que existem vários relatos sobre o lendário Caboclo d'Água, que às vezes sumiam pessoas, era aquela região do Rio Goiânia ali, que tem muitos esses relatos, sumiam pessoas, crianças, e eles falavam que eram jacaré, que eram lontras, que pegavam as crianças, mas aquela região não é região disso, não se conhece isso aí. E sempre falavam que eram precedidos de luzes, tanto de dia quanto de noite, apareciam e aquela coisa saía de dentro d'água, emergindo, e vinha correndo como se fosse um animal e pegava a pessoa e jogava para dentro do rio. Né? Que loucura isso! Então, isso não é um. E Mariana, né? Mariana também. Mariana também tem. Tem muitos relatos do Caboclo d'Água. Né? Então a gente precisa. Deve haver alguma coisa que explique isso. Porque não existe pessoas que somem assim, capturadas por um animal que poucos conhecem. Sabe? Existem casos, inclusive, de pessoas que ficavam, porque eles usam muito, eles ficar pescando em beira de rio, sabe? Principalmente pegar piau, essas coisas assim. Então, aqueles remansozinhos ali, eles ficam ali, já não ficam mais. Eu estou vendo vocês contarem isso, só um adendo aqui, só fico me lembrando dessa história de folclore, de lenda, né? Que pode ter a ver com seres de outros mundos, outros planetas. Quando eu fui ao México, na cidade do México, a história do surgimento do país, da civilização deles lá, era um homem que descia de uma estrela de fogo. E quando a gente estava lá conversando, eu me lembro do guia falar conosco que existia toda uma característica de ser um ser de outro... Veículo, né? Um veículo e um ser que saiu de outro planeta, né? De outra... Pela descrição deles ali. E eu fiquei com isso na cabeça e vendo, né? Vários relatos desses que a gente começou aqui, tem muito a ver, né? Essa interpretação, por exemplo, o que o Faleiro faz em relação ao folclore, eu não vou entrar aqui nesse tema porque é muito extenso. Por exemplo, a Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça, no livro do Faleiro, inclusive eu até com ele aqui, ó, vou até mostrar ele aqui, é UFOs no Brasil, não sei se está pegando aqui. Ele faz uma apanhada aqui de várias lendas indígenas, inclusive, e a Mula Sem Cabeça, o que é a Mula Sem Cabeça? Seria uma visão de um
de um cavalo que solta fogo, né, pela Sim. cabeça. Segundo o faleiro, nada mais é do que a observação de um objeto com trem de pouso emitindo luz, que, visto aí na época dos bandeirantes, na época dos índios, se transformou na mula sem cabeça. E aí ele faz um paralelo entre várias lendas, né? O Miboitatá, Saci Pererê, Curupira, que o fenômeno OVNI pode ter influenciado na criação desses mitos. Principalmente os que da Amazônia, que quase todos eles têm uma conotação luminosa. O Miboitatá, né, que é uma cobra de fogo. Fogo corredor. Buiúna, esses nomes todos que estão chamados pelo folclore. E eles têm realmente algo relacionado com a ufologia. Eu acredito piamente que isso não vem do nada. Sabe? Tudo tem uma razão de ser. É lógico que existem muitas fantasias, né? E na ufologia também nós temos vários casos. Como eu citei aqui, aquela mulher que pegou um ser que saiu dentro de uma bolinha, que virou um filete, uma espécie de um portal, entendeu? Então, seres que aparecem de todos os lados, de todos os jeitos, inclusive à beira da estrada à noite. Tá na estrada de terra, por exemplo, de repente você vê um ser estranho assim, parado à beira da estrada, te observando. Qual que é a reação? O cara fala assim, olha, isso ou é uma brincadeira, ou então é alguma coisa séria. Então, o que ele faz? Ele acelera e, sabe? É muito comum em todo o Brasil a Mãe do Ouro, né? Que acho que é conhecido no Brasil todo, aquele fenômeno das luzes que percorrem as serras. Aí eles acreditam que aonde ela para, teria ouro. Esse fenômeno é observado desde a época dos bandeirantes, inclusive lá a cidade de Luminárias, ela recebeu esse nome devido a essas luzes na serra. Aqui em Desterro de Minas, próximo a Alfenas, tem lá um fenômeno conhecido como fogo da aldeia, que é uma bola de luz que persegue as pessoas na estrada rural. E lá, em vez de ter o nome de Mãe do Ouro, ele chama fogo da aldeia. Então, se você chegar lá em Desterro de Minas, que é um distrito pequeno, próximo à represa de Furnas, as pessoas lá, elas contam esses casos, né, de perseguições. E vários pescadores já viram essa luz sair de dentro das águas, como o Aldo bem citou aqui. E outra coisa, no norte de Minas já tem outro nome, chama fogo corredor. O pessoal fala assim, a gente tá vindo da estrada de noite, que a gente fica na roça, na lavoura, o tempo todo. Quando chega de tardezinha, a gente para na venda ali e tal, bate um papo um pouquinho, toma uma pinguinha e vem embora para casa, porque 4 horas da manhã tá de pé de novo. Então a gente vai andando, de repente a luz aparece, entendendo? Normalmente eles olham assim, a distância e falam assim, aquele é um carro que vem ali, né? Mas só que aquele carro começa a levantar, começa a ir para o alto, aí já sai todo mundo, cada um para o seu lado. Né? É como se fosse assim, uma espécie de uma debandada de aves, né? Correndo, galinhas assim, de repente uma vai ser a vítima. Eles deixam a gente essa impressão. Interessante. Então, interessante que, assim, óbvio que a gente está na área rural pesquisando, a gente já pesquisou muito caso que é bem parecido com o que aconteceu em alguns filmes, igual Contatos Imediatos. No filme Contatos Imediatos tem uma cena que o Roy está dirigindo uma caminhonete amarela lá seria a CEMIG, né? A empresa de energia. E o OVNI aparece na cidade e provoca um blackout, fica tudo às escuras. E ele para a caminhonete e aí vem por trás uma luz e pelo ângulo da imagem dá a impressão que é um carro que está parando atrás dele. Só que na hora que, em determinado momento, a luz vai e sobe. Era uma nave que estava atrás dele. E lá em Paredão de Minas, né, que a gente foi lá fazer uma pesquisa, quase na divisa com a Bahia, que a gente teve que fugir de lá porque eles mataram uma pessoa, e queria usar o nosso carro para levar a pessoa morta. Para Januária. Como é que é? A gente passa por isso também. Não, peraí. Se bem que nessa... Vamos dar um intervalo comercial aí. Como é que é? Vocês foram lá, mataram uma pessoa e queria que vocês levassem o corpo? Nosso carro, que era o único carro que tinha no distrito. Nossa. Não, e outra coisa, o lugar é de fim de mundo. Você lembra aquele negócio que eu te falei que a gente precisava levar? Esse caso da Sebastiana, que o cara teve que levar combustível, porque não tinha posto. Né? A mesma coisa aconteceu com o Paulo. A gente teve que sair fugido da cidade. De madrugada. Meu Deus, Mas você vai fazer um intervalo, depois a gente Sempre à noite, né? Sempre acontece à noite. Sempre acontece à noite. Mas tem casos durante o dia também, mas eu vou dizer uma coisa, à noite parece que os gatos são pardos, né? Então De volta com o RadioCast, essa é a 98, a sua rede do bem.
E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Continuando a coluna de Outro Mundo, hoje os ufólogos Paulo Werner e Albert Eduardo estão falando sobre seres estranhos que foram incorporados às nossas lendas urbanas brasileiras e internacionais. Temos pergunta para Paulo? Temos pergunta aqui para Paulo e Albert. Pergunta para o pessoal aí se eles ouviram falar de seres prateados que estão atacando indígenas no Peru. Um caso recente, vocês ouviram alguma coisa nesse sentido aí, Paulo? Eu cheguei a falar isso aqui Recente, algumas Albert? semanas atrás, que estava acontecendo na América do Sul. Eu só não cheguei a citar, porque eu não tinha o nome da cidadezinha lá. Como é que é, Paulo? Eu também não dá, é uns nomes esquisitos. A primeira era Pucallca. Apucalca. A de 2008, né? Essa nova eu não sei. Essa foi, inclusive, foi aquela televisão que fez o History, né? Aquele programa que fez. E mostrou ali as atividades do pessoal. Eu andei pesquisando, necessariamente naquela região, não tem aquela quantidade de ouro que eles falam, para ter garimpeiros ali, sabe? Agora, tráfico de droga, isso existe na América do Sul, de ponta a ponta, né? Principalmente naquela região da cordilheira ali. Então, a gente falar para ele, então por que isso não aconteceu antes? Algo estranho está acontecendo ali. Então tem que ser explicado. O que está acontecendo? Vamos recapitular para quem não sabe. O Paulo está mais inteirado. Mais ou menos. Começou a surgir seres estranhos lá, que a população, a maioria indígenas, né? Relataram que eram seres que estavam voando e atacando as pessoas. Muito parecido com o que aconteceu ali em Colares. Né? Só que aí veio uma versão do exército lá peruano, né? Dizendo que eram garimpeiros usando aqueles tipo drones, usando roupas especiais, ou seja, a explicação é mais fantástica do que se fosse alienígena. Até porque o vilarejo inteiro armado saía correndo atrás deles e atirando, e o próprio pessoal falava, eu atirava, acertava, mas não acontecia nada. Até porque esse drone que eles citam, o governo peruano cita, ele ainda é um drone ainda experimental, difícil mobilidade. Imagine isso à noite, numa floresta. O barulho que faz aquela coisa. Então, assim, porque é uma região muito isolada. Então, eu já entrei em contato com os jornais de lá, já estou conversando com 2 jornalistas. Elas já me responderam. E o que elas falaram? É porque elas foram lá em 2008, uma outra região. E realmente estavam aparecendo luzes e muito similar ao que aconteceu no norte do Brasil em 77. Elas fotografaram, filmaram. Elas filmaram as luzes. Então eu estou em conversa com elas para elas escreverem um artigo para a revista OVNI Pesquisa. Mas ainda está no começo ainda. Então não tem mais detalhes sobre o que o rapaz me perguntou. Assim que a gente tiver, a gente diga. E é muito coincide muito, né? Muita coincidência, porque o Peru, assim como o México, que você citou, são países que têm essa questão do misticismo muito grande, né? Eu queria até tirar uma dúvida com os dois, em relação a essa questão. América do Sul, América do Norte, América Central, né? Continente americano como um todo. Acho que a maioria dos casos de OVNIs, eles aparecem aqui. Tem alguma explicação? Olha, fica primeiramente pelo caso do isolamento das regiões. Se você for sair daqui, por exemplo, for pegar pelo Pará indo até o Peru, você vai ver que a região é de um isolamento. Você vê vilarejozinho, aldeias e tal. Esses lugares são propícios para acontecer de tudo e a gente não saber de nada. Só ficar sabendo anos e anos depois. Então, na América do Sul também, assim, se você pegar aquela região do Peru, eu peguei o Google Maps e fui ampliando e fui vendo. Os lugarejos, os vilarejos que existem naquela região, realmente é de se assustar, essas coisas. E o mais interessante que eu quero colocar, eu não estou aqui afirmando que isso seja verdadeiro, porque igual eu e o Paulo falamos, nós só fazemos a apresentação final quando a gente tem certeza que aquilo ali realmente é algo, sabe? Mas o pavor de toda uma região, de todo um vilarejo, se traduz naquilo que está acontecendo. Entendeu? Se fossem realmente garimpeiros voando em drones, como é que chama esse equipamento, Paulo, que sai voando? Acho que é flyboard. Flyboard, um negócio assim. Pois já teria conseguido pegar ou até saber aonde que esse pessoal armazena isso ou esconde isso.
Sabe? Então, me desculpe, mas essa aí não pegou, não. Tem que arrumar uma explicação melhor. Que explicação mais escalafobética do... É porque foi muito rápido. Logo que o fenômeno aconteceu, não deu 3 dias, o governo peruano já soltou essa explicação. Então tá tudo muito recente ainda. Vamos encontrar E outra coisa, mais criativo. Fernandinha, ali, o pessoal gente. machucado, o pessoal agredido, machucado, costuma fazer se lembrar um pouco do que aconteceu no Pará. Entendi. Entendendo? E teve pessoas seriamente machucadas ali. O pavor que se espalhou pela região É muito parecido. é muito parecido. Então é uma coisa que merece uma investigação. Sim, merece sim. Entendendo? Pena que é um lugar muito. Daqui para lá é distante, a gente até tentou viabilizar, mas é fora de cogitação. Você lembra a última vez que eu falei isso? Eu falei assim, aquele doido já tá arrumando jeito de... Eu tentei mesmo, falei, não, vamos refugar isso aí, porque E eu naquela de falar, não, Paulo, não vai não, o assustado Alves dentro tem do essa avião. cara de garimpeiro aqui, eles vão meter bala nele lá. Mas aqui, dando sequência, eu vou pedir pro Guilherme colocar a imagem número 1. Eu estive em 2019 no Espírito Santo, em pesquisa, e eu fui na comunidade indígena, chamada Caeiras Velhas, perto de Aracruz. Ali na foto, ó, eu entrevistei essa indígena chamada Araci, de 78 anos. E ela, com muito custo, porque eles não dão entrevistas, né? Então eu tive que conversar bastante para ela. E ela já mora ali praticamente desde quando ela nasceu. Hoje lá é um bairro, né? Tem casas, tem tudo. Mas na época que ela era mais nova, ainda tinha algumas ocas, né? Tinha aquele local onde eles faziam ali aquelas festas, né? Aqueles rituais deles, né? Lá é da etnia Guarani. E ela me contou um relato que é fantástico. Pena que ela não me autorizou a gravar. Mas o relato dela que saiu na revista OVNI Pesquisa número 7. Ela falou que quando ela era mais nova, as mulheres elas saíam para a mata para pegar peixe, tudo, e os homens iam caçar, os índios iam caçar. E eles voltaram para a aldeia, já começando a escurecer, e ouviram gritos. Correram, né? Era uma oca mesmo. E a mulher que estava deitada lá, ela tinha um filho, uma criança recém-nascida, e a criança tinha sido levada embora. Meu Deus. E segundo ela, foi levada embora porque eles chamam de bruxa. Na cultura deles, a bruxa seria uma pessoa que morreu com muitos pecados, assim. A palavra pecado, acho que não sei se ela se encaixa nos indígenas, mas seria a tradução. É como se fosse uma pessoa que morreu com muitos pecados e ela volta para assombrar os índios. Uhum. E ela falou que esse ser pousou em cima da oca, era um ser negro, de asas e com os olhos vermelhos. E pelo buraco, né, pela aquela palha, né, ela sugou a criança. E ela falou que isso já tinha ocorrido algumas vezes nessa comunidade. Então eu notei tudo isso, e interessante que na imagem, tá vendo a número 2, ó? Em cima foi uma ilustração que saiu na revista OVNI Pesquisa, e embaixo é uma ilustração do Homem-Mariposa, que foi visto nos Estados Unidos em 66, e até hoje ainda há relatos do Homem-Mariposa nessa região da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ô, Paulo, descreve a primeira foto para quem está nos ouvindo. Tem uma oca. Com um ser alado, de olhos vermelhos. Obviamente é uma reconstituição que eu fiz para a revista OVNI Pesquisa, mas muito similar. Ela falou que era um ser de asas que eles chamam de bruxa. E que é muito parecido com o Homem-Mariposa dos Estados Unidos. E também com o que foi visto aqui em Desterro de Minas, no ano de 66, no mesmo ano, que está aqui registrado no livro do Faleiro, esse livro aqui, mostrando o quê? Olha que coincidências, né? São coincidências demais de seres muito lugares parecidos, muito diferentes, né? Agora você imagina só, se para mim, para o Paulo, por exemplo, que somos... É difícil para a gente explicar o fenômeno OVNI. Você imagina quando cai na frente da gente um fenômeno desse tipo. Então fica muito mais difícil da gente tentar explicar um fenômeno desse. A pessoa começa a falar, esse pessoal está começando a ficar doido. Entendeu? Justamente. Então, mas está acontecendo, está aí. Nós nos baseamos naquilo que eles nos dão. Porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente entrevista uma pessoa na roça, você pergunta para o fulano, fala, seu Zé, como é que era o objeto? Ele fala, o objeto era redondo. Mas você tem que perguntar para ele, é redondo igual o quê? Redondo igual um ovo? Redondo igual um queijo? Redondo igual a laranja? Tudo para eles é redondo. Então, nesse caso, por exemplo, da bruxa,
pode também ter muita coisa a ver que eles narram aquilo dentro do folclore pessoal deles, né? Então eles traduzem dessa forma e a coisa aparece desse jeito e a gente, né, é obrigado a relatar desse jeito. Mas que está registrado em vários lugares e por pessoas, Estados Unidos, aqui do Esteio de Minas, né, Paulo? E esse aí no Espírito Santo. O complicado, Fernando, é porque é o seguinte, pode ser que esse relato da Araci, que é uma índia, né, pode ser que isso aí seja somente uma lenda. Talvez não traduza a realidade. Mas uma lenda não suga uma criança. Né? Às vezes um predador natural, que é uma área de... Imagina, isso foi há 60 anos atrás, numa região que, na época, era pura mata. Então, assim, aí, mas é lógico que aí tudo é dentro de um contexto. Então, o nosso trabalho é ir lá registrar. E o interessante é que, nesses registros, aí, quando há o cruzamento das informações, uma coisa vai batendo com a outra, né? Mas interessante, dentro desse contexto de casos estranhos, Fernanda, eu estive recentemente em Mariana, conversando com o Leandro Henrique, que é o editor do jornal Espeto, e ele contou um caso interessante, que ele foi em Santa Rita do Durão, em Santa Rita, acho que é isso mesmo, Santa Rita do Durão, perto de Bento Gonçalves, onde aconteceu a tragédia lá de Mariana. E ele pegou um relato de uma senhora que é uma bola de luz, ela entrou dentro da casa dela, ela falou que era gigantesca e ela assustou, né, com aquilo, né, porque ela imaginava. E a bola entrou, só que ela foi diminuindo até ficar milimétrica. E ela foi, e passou dentro do buraco da fechadura e foi embora. Na hora que ele me contou isso, eu falei assim, ô Henrique, ô Leandro, você está brincando comigo, por quê? O Albert vai complementar. O Úvio tem um caso, elas são dois, né? Aqui na região da Serra do Cipó, aqui... Ele também teve esse caso do objeto entrando dentro da casa, voando para todos os lados, de repente ele diminuiu de tamanho, passou da fechadura e foi embora. Então, quer dizer, você vê a diferença que existe, sabe, entre os lugares, as pessoas em época diferente narrando a mesma coisa, em lugares absolutamente isolados. Que, se você fala assim, se fulano tem o telefone, pelo menos o telefone fixo dele, que foi numa época de telefone fixo, né? Não tem. E eles narraram a mesma coisa. E mais uma vez eu volto a insistir, você vê aquela história do filete, da bolinha que estava assim, que a mulher tentou pegar e de repente virou. Então, vão começando a acontecer coisas que nós não sabíamos, mas que estão presentes nessas áreas. Nós vamos simplesmente garimpando, entendendo? Nos dias de hoje. E aquela sensação que eu e o Paulo temos sempre quando a gente vai para esses lugares estranhos pesquisar, a gente fica num estado de isolamento, igual, por exemplo, na Praia do Machadinho, que nós vamos voltar lá de novo. Só que vamos voltar de uma forma diferente. Nós vamos voltar só nós dois para investigar tudo que tem ali, que nós saímos livres, né? Nós estávamos muito amarrados pelas pessoas que estavam com a gente, e nós vamos sair realmente para caçar relatos e observação noturna. Torcer para não ter que levar ninguém. Não servir de SAMU para ninguém. Não servir rabecão, né? SAMU não, de rabecão, né? Aquela sensação de você estar sendo vigiado, sabe? Que a gente sente o tempo todo. Credo. Ao estar numa região dessa, porque você não tem muito para onde correr, não, entendeu? Então, nós vivemos com isso também. Eu vou fazer só um adendo antes de terminar aqui, Paulo. As pessoas que estão assistindo a gente, que por acaso tiver algum relato, conhecer alguma história, alguma lenda do interior, comunique com a revista Óbvio Pesquisa, www.ovpesquisa.com.br, sabe? Que nós vamos fazer a entrevista, catalogar direitinho, e possivelmente, sem prometer, porque eu estou falando isso aqui sem ele saber, sabe? Nós vamos editar um livro, sabe? Só de histórias de lendas que poderiam ser confundidas com objetos não identificados, ou os discos voadores, ou seres extraterrestres, ok? Legal. Aí, inclusive, a comunidade Rádio QC já pode mandar essas lendas a partir de hoje também. O Adroaldo, inclusive, pode até usar no programa dele. Porque a gente já vai usar no programa hoje, entendeu? Antes de finalizar, Fernando, eu só gostaria que o Guilherme colocasse a Keline Borges, que vai participar do nosso evento em outubro. Ela vai vir do Pará, ela é uma das especialistas na Operação Prato. Ela vai fazer 2 palestras. A abertura do evento vai ser com ela e no sábado também vai ser uma palestra especial com ela sobre a Operação Prato. Ela mandou um vídeo exclusivo aqui para 98 para a gente passar aqui, só para dar um recadinho. Vou pedir pro Guilherme colocar o vídeo aí, por favor. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Keline Borges, sou pesquisadora de ufologia e representante da revista OVNI Pesquisa aqui no estado do Pará.
Em outubro, eu vou participar do primeiro encontro de ufologia de Betim, que ocorrerá dos dias 20 a 22 de outubro no Teatro do Shopping Monte Carlo. Neste evento eu vou falar a respeito da Operação Prato, que foi a operação militar montada exclusivamente para investigar os fenômenos ufológicos ocorridos aqui no estado na década de 70 e que ficaram conhecidos como o fenômeno chupa-chupa, ou o fenômeno da luz vampira, ou ainda vampiros extraterrestres. Sendo que este evento estes eventos, são até hoje considerados alguns dos eventos mais relevantes da ufologia mundial, não apenas nacional, como a nível mundial também. Então, eu convido a todos para participarem deste evento, onde estarão presentes outros grandes nomes da ufologia, e será um evento super importante para todos os pesquisadores, apreciadores da ufologia e que desejam trocar conhecimento, trocar experiências. Então, o evento realmente está imperdível e eu conto com a participação de todos vocês. Vocês podem fazer a inscrição através do site da nossa revista, que é o www.ovnipesquisa.com.br. É isso aí, gente. Eu conto com a participação de todos vocês. Até lá! Um beijo pra você, obrigada pela participação. Diga, Totó. Cristiano Roberto está pedindo para que eles repitam o e-mail, Albert, que você falou agora, para mandar o relato. É o site www.ovnipesquisa.com.br. ovnipesquisa.com.br, Cristiano. Esse é o site, entra lá, faça contato através desse portal e aí você manda o seu relato para eles, né? Exatamente. E eu já vi que o pessoal também tá deixando passar batida essa do cadáver que o Paulo levamos lá. Então, eu não sei se dá tempo para contar hoje, senão o cadáver vai ficar ficou pra ou você outra. levou, Paulo? Não, resumindo em um minuto, né? A gente estava lá para fazer porque caiu um objeto, inclusive a TV Alterosa estava com a gente, a equipe deles estavam com a gente, só que aí eles filmaram até a tarde e depois foram embora. E aí a gente ficou sozinho, eu, o Márcio, o motorista da caminhonete da prefeitura de Buritizeiro e um cinegrafista de uma emissora lá de Januária. À noite ele saiu lá para tomar uma cerveja, jogar uma sinuca, né, para descansar. Teve uma briga lá e esfaquearam uma pessoa. Meu Deus! Aí o cara que tomou a facada, o irmão dele para vingar, foi na casa dele. Chegou lá, tava só a mulher dele, ele esfaqueou a mulher dele. Meu Deus! Virou mas era um fim de mundo, chama Paredão de Minas. Olha aí, você já vê, né? Aí a gente voltou pra pousada, aí um cara chegou na gente e falou assim, aqui, ó, vocês vão ter que levar o fulano que tomou a facada. Aí o motorista, o Lalinho, que era da prefeitura de Buritizeiro, virou e falou assim, Paulo, vamos vazar daqui, porque isso vai dar problema pra gente. A gente estava preparando para deitar, a gente pegou tudo jogando em cima da caminhonete, de qualquer jeito, e saímos fugindo da cidade. Paulo do céu. Aí a gente teve que dormir numa fazenda lá, chamada Fazenda Senda, eu e o Márcio, dormimos num quarto cheio de escorpião, sapo, não deu tempo de nada. O escorpião saiu tudo correndo. Só as histórias. Mas eu e o Alto também tem várias histórias também. Depois nós vamos falar contar disso. Nós vamos ter muito tempo ainda para contar. Cada programa, cada terça-feira, vocês terminam contando Agora, caso. o cara morreu? Morreu, ué. Pronto. Então Não é ia adiantar isso. nada. Não ia adiantar nada. Escuta, eu quero fazer sorteio, é isso? Tem duas OVNI pesquisa. Edição 3 aqui. e 8. Tem a edição de 2018, Sabedoria Alienígena, Deuses Astronautas. Aqui. Com os Moais da Ilha de Páscoa. Maravilhoso. Rapa Nui. E aqui, podemos resistir a uma invasão alien de fevereiro de 2021. Bem interessante. Então, quem participar conosco aqui, a gente vai fazer o sorteio. Guilherme, nosso maravilhoso produtor, vai sortear aí. Todo mundo que participar hoje está concorrendo, tá? E aí, no final, a gente dá o nome do ganhador dessas duas edições. Porque eu não vou dar uma para um para outro, porque as duas histórias são muito legais, então uma pessoa vai ganhar os dois. O Tá? Paulo trouxe as revistas hoje? Trouxe. Tem médico aqui para ver se... Foi abduzido. Não é o Paulo, não. E tem um adesivo também, Fernando. Tem um adesivo também. Vou mostrar agora, Paulo. Tem um adesivo também, tá? É isso, ó, me pesquisa. Maravilha, maravilha. Tá tudo aqui. Quem participar, então, vamos sortear e vai ganhar, tá bom?
Guilherme vai entrar em contato com vocês. É isso, queridos? Até terça que vem. Até terça que vem. Então, um Até beijo. terça estamos aí, se estiver em pé aqui, não vai produzir. Vai tá. Esperamos você, E então. aquele ETzinho você pode entregar pro Paulo que ele vai fazer. Meu vou ETzinho, recuperar. gente, tava contando, a cabecinha dele quebrou. Mas Paulo, semana que vem eu vou trazer pra ele fazer um... Já tá Eu não treinando. sou o Badam Palhares, não, mas eu vou. Reconstruir, Eu né? vou Ela reconstruir a reconstruiu. cabeça dele. Tá certo. Beijo pra você, meu querido. Beijo Abraço pra pra você, meu todos e querido. até semana que vem. Até mais. Olha só.